Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Estamos no início da temporada de apresentação de resultados para o quarto trimestre de 2022 e estamos olhando aquelas empresas que de alguma forma estão correlacionadas com as empresas que fazem parte da carteira do canal. Neste caso específico, vamos analisar os resultados do Banco Itaú Unibanco, que trouxe como resultado para o fechamento de 2022 um lucro líquido 8,28% superior ao mesmo período de 2021. Há uma expectativa sobre os grandes bancos em função daquilo que eles chamam de evento subsequente, mas parece que talvez não tenha sido tão influente sobre os resultados do Banco Itaú. Mas vamos dar uma olhada como isso tudo aconteceu. E para fazer essa análise, vamos nos utilizar aqui das demonstrações contábeis que seguem os padrões internacionais. A apresentação dos resultados é segundo os princípios contábeis que são normalmente aceitos no Brasil. O release, que é deixado para a imprensa com apresentação institucional, e também vamos dar uma olhada na apresentação por decorrência da teleconferência de apresentação desses resultados. E vamos começar aqui por alguns destaques. Primeiro, o retorno sobre o patrimônio líquido. É importante que você note aqui que existe uma marcação destacada que você vai ver aqui na ponta que fala em evento subsequente. Sempre que você tirar esse chamado evento subsequente, em vez do resultado que é apresentado, aqui no caso o retorno ao seu patrimônio líquido de 19,3%, então se você agora retira o evento subsequente, é como se ele tivesse 21% no retorno sobre o patrimônio líquido. E o que é o evento subsequente? É o caso das lojas americanas, que é se você for para a imprensa especializada, gerou a expectativa de que isso pudesse impactar no resultado dos grandes bancos, por razões que nós já explicamos aqui no canal, tem os vídeos aí atrás. Mas nós destacamos aqui, em retângulos marcados em vermelho, aquilo que nós entendemos como importante. Por exemplo, um deles foi o retorno sobre o patrimônio líquido. Outro, o índice de eficiência. Veja aqui o consolidado do Banco Itaú, 41,2%, o que é interessante porque a recomendação do Banco Central é que fique até 60%. E o que é o índice de eficiência? É o quanto o banco despende em custos para fins de obter a sua receita. Então, veja que quanto menor for esse percentual, melhor. No caso do Brasil, 39,1%, significa que o impacto maior sobre esse índice de eficiência consolidado foi justamente os custos na América Latina como um todo. Outro aspecto que nos chama a atenção é justamente o índice de inadimplência de 90 dias ou mais. Veja que o consolidado é porque junta Brasil mais América Latina, em 2,9%. No Brasil, 3,4%. Isto no total a gente já vai dar uma olhada porque é um dos índices que mais nos chama a atenção. Com relação à receita de serviços e resultado de seguros, você observa que o que mais contribui são os cartões de crédito, com variação de 17,8%, e também a receita de serviços, que variou 5,1%. Veja que essa receita, os valores são dados em bilhões. Em 2022, por exemplo, cartões de crédito com 15,1 bilhões e a receita de serviços, 41,1 bilhão. São as que mais variam. O fato é que, no somatório dos dois, houve uma variação positiva de 7,8%. Se você notar aqui mais à direita e acima, veja que nessas receitas, o consolidado em relação ao guidance, o guidance estava aqui, se nós considerarmos o total Brasil e América Latina, entre 7% e 9%, variou 7,8%, dentro do guidance. No Brasil, entre 7,5% e 9,5%, variou 8,3%, portanto, dentro do guidance. Na qualidade do crédito, observe aqui o índice de inadimplência de 15 até 90 dias.
Você note aqui, e é importante que você tenha a compreensão, que neste retângulo que eu marquei aqui, nós estamos falando do comparativo Brasil, América Latina e o total. Veja que o índice de inadimplência no Brasil, entre 15 e 90 dias, 2,3%. Na América Latina, 1,9%. E o total, a soma a relação entre os dois, 2,2%. No entanto, quando nos referimos ao índice de inadimplência superior a 90 dias, note que no Brasil chega a 3,4%, na América Latina apenas 1,3% e na relação dos dois, 2,9%. Então aqui tem uma questão aí do índice de inadimplência de 90 dias no país como um todo, e isso dá um indicativo de que talvez a qualidade da carteira de crédito, né, ainda que a gente considere boa no geral, nós sabemos que existem outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil e o Banrisul, que nós veremos na apresentação dos resultados, que eles têm esse índice de inadimplência acima de 90 dias abaixo desse índice do Itaú. Mas ainda assim, considero esse índice, pelo menos o do Brasil, um índice bom, que é composto da seguinte forma. Aqui, na linha amarela, a gente está vendo o índice de inadimplência da pessoa física. Veja que ele chega a 3,2. No azul aqui nós estamos vendo as micro, pequenas e médias empresas. Veja que é bem baixo, 1,6. E quando nós nos referimos a grandes empresas, apenas 0,2 nesse índice de inadimplência de 15 a 90 dias. Quando isso passa para índice de inadimplência acima de 90 dias, aqui a gente começa a ver algo um pouco mais preocupante. Observe que para a pessoa física chega a quase 5%. Eu entendo que quando está batendo 5 ou acima, é preocupante para o banco, dentro da sua qualidade de crédito, aqui no caso de crédito para pessoas físicas. Já para micro, pequenas e médias empresas, o 2,4 é baixo, assim como para grandes empresas 0,4. O problema todo então se concentra aqui, porque isso dá um indicador para nós, e nós vamos ver isso para outros bancos, o que a gente pode esperar justamente da nossa economia, da economia brasileira, para o ano de 2023, porque a gente já viu que quase 80% das famílias estão endividadas. Então, tem que refletir, evidentemente, dentro desse índice de inadimplência. Considerando a qualidade do crédito e a sua relação com o custo, nós notamos aqui que ele chega a 3,5%. O índice de cobertura do atacado no Brasil sobe para 1.857% e da América Latina 275% e do varejo no Brasil 181%. No total, 212%, que fica mais ou menos dentro dos patamares que o banco vinha tendo para índice de cobertura. Do ponto de vista das despesas que não são decorrentes de juros, observe que a despesa de pessoal teve uma variação ano a ano de 9,7%, então ela está acima da inflação. E o que traz ela um pouco para baixo é justamente as despesas administrativas em 4,9%, então, portanto, abaixo da inflação, e o total do Brasil 7,2% acima da inflação. O total das despesas não decorrentes de juros em 6,7%, portanto, o índice acima de inflação. Nós já tínhamos visto que o índice de eficiência ele vem até indo para patamares bem abaixo, aqui o 41,2%, e a gente, como disse anteriormente, a recomendação do Banco Central é que fique ali na casa dos 60%. Significando que isso aí é o custo justamente que você tem para as receitas que você gera, no caso do banco. É justamente ter uma ideia melhor. Isso aqui se encontra no release feito para imprensa pelo Itaú. Mas aqui embaixo nós vamos olhar algo que também nos interessa muito, que é o índice Basileia. Ele chega a 15%, sendo que a recomendação aqui do Banco Central fica na faixa dos 11,5%. Uma coisa aqui que eu acho interessante de você observar que aquele índice de capital próprio, que contribui para o índice Basileia, no caso do Itaú, ele fica aqui em 13,5%.
0,5%. Esse índice de Basileia é justamente o percentual toda vez que o banco toma parte dos seus recursos daqueles que investem no banco, aqueles que buscam a poupança, o CDB ou até deixam em contas remuneradas. Por outro lado, o banco faz o seu crédito e com isso, qual é a participação do banco? É de 13,5%, o restante vem desses programas também de governo e daqueles que são os depósitos feitos pelos clientes a fim de obter um rendimento. Olhando um pouco aqui para as demonstrações financeiras seguindo os padrões internacionais, vamos dar uma olhada aqui no balanço patrimonial, uma parte que nos interessa para a composição da nossa tabela de indicadores, que nós vamos ver logo a seguir, é exatamente o patrimônio líquido. Veja que ele teve uma bela variada aqui de 164 bilhões para 177. Olhando para a demonstração consolidada do resultado, vamos pegar aqui os dois períodos que nos interessam, de 2022 e o mesmo período aqui de 2021. Bem mais à direita você vai ver o ano de 2020, nós não estamos avaliando isso neste momento. Mas vamos descer a parte que nos interessa, que é com relação ao lucro líquido. Tá? Nesta parte aqui. Então veja aqui, nós temos um lucro líquido aqui chegando a 30,7 bilhões, que é o que nós vamos levar para a nossa tabela para avaliar todos os indicadores. E levando isso para a nossa tabela de indicadores, nós podemos fazer vários comparativos. Veja que aqui está o ano de 2022. Eu fiz um ajuste no tamanho da imagem só para a explicação ficar um pouco mais claro. O que a gente traz aqui é que nós tínhamos uma projeção para o exercício de 2022. Veja que na nossa projeção, do ponto de vista do lucro líquido, nós estávamos aqui em 29 bi. E o banco chegou a 30, como nós vimos, 30,7. Então ele supera aqui. Nós tínhamos uma visão bastante conservadora, mais ou menos é o que nós faremos para o ano de 2023. Da mesma forma, nós tínhamos uma expectativa de dividendos aqui de 96 centavos e o banco pagou R$ 1,02, também na nossa visão extremamente conservadora. E ele encerra o ano aqui com 177 bi de patrimônio líquido. E com a ação indo a R$ 21,85 no final do ano passado, de 2022. Veja que isso deu um preço sobre valor patrimonial por ação em 1,21 e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,97. Se nós considerarmos o preço atual da ação, que ao tempo desse vídeo ia a R$ 22,36, veja que nós teríamos então um preço sobre valor patrimonial por 1,24, ou seja, indicativo de que a ação não está nem caro nem barato, porque entre 1 e 2 a gente não considera a ação nem como caro nem barato. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,2 significa que em torno de 7 anos você vai receber, em termos de lucro líquido, pelo valor que você investiu na ação. Se você comprou a ação a R$ 22,36, você terá esse valor de volta em aproximadamente 7 anos em termos de lucro líquido. Veja que a nossa projeção para o ano de 2023 para os dividendos vai a R$ 1,07. Isso porque, se você for ver, a receita das intermediações financeiras do Itaú cresceu 12,12% em relação a aliás, no crescimento médio composto desde 2018, e o lucro líquido ele cresceu 4,64%. Com isso, com essa compatibilidade que a gente busca no preço da ação no dividendo por ação, a gente estima, com relação ao que foi pago no passado, R$ 1,02, que o banco possa pagar R$ 1,07, bastante conservador. Se o banco pagar R$ 1,07, você note aqui que o preço teto chega a 17,76, o máximo que nós pagaríamos por ação, porque para esse preço nós dividiríamos R$ 1,07 por 6%. E porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber pelo valor que pagamos pela ação. Na média, o banco paga R$ 1,41 e isso nos dá um preço teto de R$ 23,44. Nessa análise gerencial, que na verdade reporta aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, lá na página 5, nós vamos ver que aqui nós temos um sumário do resultado gerencial, que nós vamos encontrar o índice de eficiência, o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre os ativos. Então isso tudo fica condensado e isso nós passamos para a fase final da nossa apresentação, que é a nossa tabela
de demonstração de todos esses resultados. E nessa tabela você pode estabelecer comparativos com outros bancos. Aqui eu vou deixar 4, né? Banrisul, Santander, Banco do Brasil e Itaú. Você pode encontrar essa tabela. Aqui, claro, nós não temos ainda os resultados nem do Banrisul, nem do Banco do Brasil, porque eles ainda não apresentaram, mas já houve a apresentação do Santander, que nós analisamos aqui no canal. E eu vou deixar lá no Instagram para que você analise. O Instagram é mh.investir e lá você consegue tirar as suas conclusões. Mas o mais importante é que nós trazemos os dados para cá. Veja o retorno sobre o anualizado, né, sobre o patrimônio líquido em 19,3. É bem interessante, está acima, por exemplo, do Santander. O retorno anualizado sobre os ativos em 1,3, a gente gosta que fique acima de 1. Índice de eficiência 41,4, bem abaixo do que preconiza o Banco do Brasil. Índice Basileia, indicando que o banco é saudável para os empréstimos que faz. Um PL, o retorno, em função do lucro líquido, em 7 anos, como nós vimos até agora há pouco. O preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 1,24, indicando que a ação ela não está cara nem barata, então está com um preço aí que você pode considerar. Se de fato o banco, para esse payout aqui, médio de 32,47, o banco vir a pagar R$ 1,07, o preço teto fica em 17,76, e se ele chegar no patamar aqui da média que ele veio pagando, o preço teto vai a 23,44. Então o de cima é quando você olha para o passado, de baixo é a nossa projeção. Ao tempo desse vídeo, a ação cotada a R$ 22,36, ela fica muito acima do nosso preço teto projetado, portanto não nos interessa porque isso implica num dividend yield de 4,76% e nós buscamos no canal no mínimo 6%. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da análise de mais um banco. Nós podemos traçar o comparativo e ver o quanto o caso Americanas impacta nesses bancos. Até agora, para Santander e Itaú, não houve nada significativo. Veremos para outros bancos como eles vão se comportar. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.